Jeremias 29, 11 ao 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Senhor, obrigada por 2 anos de Igreja Gerações. Obrigada porque há 2 anos essa é a casa de muita gente. Há 1 ano e 3 meses essa é a minha casa. E hoje muita gente que vai entrar aqui pela primeira vez se sinta em casa e queira seguir na sua presença nessa casa, Senhor. Que todas as pessoas que estão aqui possam não só ter o encontro com Deus, como diz o nosso pastor, mas possam permanecer na tua presença, Senhor. Hoje eu queria orar especialmente pela vida dos nossos pastores, que eles possam continuar trabalhando como o Senhor tem guiado e orientado eles, que eles possam continuar restituindo famílias, mulheres, homens, levantando casas, através da sua presença e da tua graça e da tua bondade. Em nome de Jesus, amém. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Pode sentar, igreja. Vocês podem ficar aqui um pouquinho? Hoje é um culto especial. Hoje é um culto especial porque hoje é o aniversário da igreja. E eu não sei como é o seu coração, mas o meu, eu creio plenamente que Deus faz tudo como tem que ser feito. E aprove ao Senhor hoje que o dia do aniversário da igreja caísse no dia do quebra o meu vaso. Oh, glória! E é justamente o dia do culto das mulheres soldadas. As mulheres que o Senhor tem levantado para fazer a diferença dentro das suas casas, em suas próprias vidas. Mulheres que têm dobrado os joelhos, clamado por suas vidas, suas famílias, casamento que ainda vai vir, filhos que já existem, filhos que ainda vão vir, netos, bisnetos, tataranetos, noras, genros. E essa casa é uma casa de milagre. Hoje eu saí para correr e a gente mora ali no Parkway. E hoje eu pensei, quem me viu correndo hoje deve falar, essa moça é doida. Porque na 1 hora que eu corri, passou um filme na minha cabeça. Um filme. E o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra e essa palavra ela passa pela história dessa igreja. É impossível hoje não trazer um pouco da história dessa igreja. Sabe por quê? Porque muitas de vocês são ovelhas nossas e algumas de vocês são visitantes fiéis que têm vindo às quartas-feiras e outras são aquelas que estão conhecendo aqui hoje. E é importante que vocês entendam que vocês pisaram em um lugar, um território santo, de milagre. O mundo espiritual, ele é determinado pela unção que escorre. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que a porção que Deus vai entregar para a gente hoje vai ser um momento marcante na nossa história. O título dessa palavra, o tema é: o profeta nasce no secreto. E desde domingo, a palavra que o pastor Rodrigo trouxe para a igreja, quem não assistiu, eu aconselho que assista, está lá no YouTube. Eu esqueci o nome. Na presença,
A presença de Deus é melhor que tudo. E assim como a Clá orou, nós somos ministrados que não basta ter encontro com Deus. Nós temos que ter encontros com Deus. Mas o caminho do milagre é permanecer encontrando com Deus todos os dias. É isso que faz toda a diferença. E eu quero trazer para vocês o versículo base de hoje. Ele é pequeno, mas ele é muito conhecido. E ele tem muito poder e ele é capaz de girar chaves no nosso coração que vão nos mudar de nível espiritual. Amém? Lulu, coloca aí Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Eu queria pedir para em 1 minuto todas vocês curvarem as suas cabeças e orarem a Deus. Eu quero que vocês em 1 minuto falem com Deus. Declarem seu amor por Ele, mas também tenham coragem de fazer suas petições a Ele. Peçam para Ele visitar vocês nessa noite e trazer uma mudança, realizar sonhos. Antes mesmo de eu trazer a palavra, eu quero que vocês façam uma aliança com Deus, de que tão logo vocês voltem para casa hoje, vocês vão praticar esse versículo de Mateus 6,6 e vocês vão orar todos os dias e encontrar a Deus no secreto. Amém? E vocês vão permanecer sentadinhas, mas eu queria pedir para o Léo tocar o louvor que ele tocou no domingo, Em Tua Presença. E eu não vou pedir para ninguém levantar. Quem conhece pode louvar. Quem não conhece, presta atenção na letra. A Lulu vai colocar no telão. Que esse louvor entre como uma semente poderosa em cada coração aqui. E prepare o seu coração para ser um solo fértil que vai receber uma palavra rema nessa noite. Amém? Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, a Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que
que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, sua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, a tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, o autor da vida. Jesus é aquele que é especialista em escrever histórias e reescrever histórias. Ele que é o alfa e o ômega, a brilhante estrela da manhã. Ele que nos ama de uma maneira incondicional, independente de quem temos sido, independente daquilo que nós temos feito. Jesus nos ama e por nós morreu, e por isso Ele nos atrai à presença dEle. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa, e é uma pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Filho unigênito. Ele é aquele que Deus entregou por mim e por você. Ele cumpriu o propósito dele aqui na terra. Ele veio, nasceu de uma virgem, e aos 30 anos ele iniciou o ministério dele. Aos 33 ele foi crucificado, morto, sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ficou mais alguns dias aqui na terra, andando com os discípulos dele, e falou que era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo viesse. Mas ele falou: eu vou voltar para buscar a minha noiva, que é a igreja de Jesus. Amém? Obrigado, Léo. Obrigado, Igor. E já que Jesus é especialista em escrever histórias, hoje eu vou compartilhar uma história com vocês. E como toda boa história, ela começa com "Era uma vez". Era uma vez uma menina, filha de um pai alcoólatra, que cresceu em uma casa que, apesar de ter recebido muito amor, era uma casa desestruturada. O alcoolismo, o vício em droga, vício em álcool, é algo muito terrível, porque consome as emoções daquelas pessoas que cuidam. E a mãe daquela menina adoeceu emocionalmente ao cuidar daquele marido alcoólatra. Ela era a filha caçula, tinha uma irmã mais velha. A irmã mais velha começou a ter amigos muito preciosos,
e começou a ficar mais ausente. E aquela menina caçula, sempre muito apegada à mãe, ficou naquela casa. E ela era pequena. Ela passava os dias em casa sozinha, porque os pais trabalhavam. E muitas vezes ela não chamava as amigas em casa porque ela tinha vergonha de como o pai ia chegar, de como a mãe ia reagir. E ela foi ficando sozinha. Mas ela descobriu uma válvula de escape. Ela entrava no quarto, ela fechava a porta. E em secreto, ela brincava. Ela pegava o Falcon, a Suzy e 2 fofoletes. E ali ela brincava de uma história de uma família muito feliz. Onde o marido amava a esposa e o marido não bebia. A esposa era alegre, feliz, contente. Não gritava, não se estressava. Não tinha depressão. E as fofoletes, elas cresciam em um ambiente de paz. E hoje, cedo, pela manhã, quando eu estava correndo, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Sobre os propósitos que Deus tem na nossa vida. Essa menina do Era Uma Vez sou eu. E eu nem poderia imaginar que o Senhor estava me conduzindo, talvez para a experiência mais marcante da minha vida. Porque ali, sem eu entender, eu entrava no quarto, eu fechava a porta, e em secreto, eu estava orando ao Pai, que me via em secreto. E ali eu estava profetizando e declarando que a minha família seria muito bem estruturada. Que a minha família seria abençoada. Mas eu não conhecia Jesus, eu não conhecia nada disso. Meus pais professavam uma outra fé distinta do cristianismo. E o tempo foi passando, me tornei uma adolescente retraída, uma adolescente doente, das emoções, mas que não sabia quem procurar e com quem falar. Porque o contexto de onde ela vivia era um contexto de dor. Então ela se retraía até para falar da dor dela. Mas ela já estava doente, eu já estava doente. Eu já era uma jovem doente. Eu já era uma jovem emocionalmente ferida e doente. Aos 16 anos, comecei a namorar. Sem orientação, sem nada. Aos 16 anos já perdi a virgindade. Comecei a ter relações sexuais. E antes de completar 17 anos, nasceu meu primeiro filho, meu primogênito. O Renanzinho, Nanã. E ali, ele foi um marco na minha vida. Porque quando você gera uma vida, essa vida automaticamente gera vida em você. E ali algo foi trazido ao meu coração. Que por ele, eu precisava sair do mundo. Mesmo sem conhecer o reino. Olha como Jesus vai cuidando de tudo. Mesmo sem eu conhecer o reino, ali eu tive o entendimento de que eu precisava deixar o mundo. O nascimento do Renan provavelmente me impediu de cair em muitas armadilhas do mundo. Bebidas, drogas e tantas outras coisas. Porém, aquela ferida na minha alma continuava lá. E eu continuava doente. E tendo que dar amor a uma criança, mas sem me sentir amada. O relacionamento com o pai do Renan não deu certo. Me tornei uma mãe solteira. Comecei a trabalhar para prover alguma coisa, para ter situação, para cuidar do meu filho. Eu me lembro que quando eu estava grávida, eu estudava no colégio Objetivo. E quando se espalhou a notícia da menina de 16 anos grávida, eu lembro que
tinha aquelas rampas no Colégio Objetivo, e quando batia o sinal para o recreio ou para a saída, a rampa ficava cheia para ver a menina que estava grávida passando. E assim foi indo a minha vida. De repente, um dia, eu trabalhando em academia, fazia o curso de educação física, eu vi um rapaz, e por esse rapaz, meus olhos se apaixonaram. Achei ele o homem mais bonito que eu já tinha visto. E imediatamente eu pensei, pronto, a minha salvação chegou. O amor da minha vida chegou. Nós começamos a nos relacionar. E coisas que eu falava lá naquele secreto, de que o amor da minha vida não iria beber, que o amor da minha vida não seria fiel, traria alegria, que eu jamais deixaria meus filhos me ver descontrolado, ou triste, ou ofendido, ou magoada. No que nós começamos a nos relacionar, eu fui adoecendo mais, porque eu coloquei sobre ele a responsabilidade de me fazer feliz. Só que ele também não estava preparado para isso. Por quê? Porque ele também não conhecia Jesus, ele vivia no mundo. E ele vivia inserido em um contexto de prostituição, de pornografia, de bebidas, de drogas, de infidelidade, de adultérios, de muita promiscuidade. Mas tinha uma característica dele, que era a pior de todas. Ele era extremamente grosso. E ele falava comigo de uma forma que me feria muito mais do que quando eu descobria qualquer traição ou qualquer adultério. Me matava. De repente, um belo dia, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho, João Antônio. E aí naquele dia, aquela casinha de bonecas foi demolida pelas minhas próprias emoções, porque eu pensei, e agora o que vai ser de mim? 2 filhos, nenhum casamento. Falei com ele, ele falou que eu não precisava me preocupar, que ele ia assumir o filho. Quando o João Antônio nasceu, nós fomos morar juntos. Na verdade, eu morava sozinha e ele começou a dormir mais vezes na minha casa. E nessa altura, eu colocava mais responsabilidade nas costas dele de me fazer feliz, porque apesar de todas as lutas que a gente passava, ele também era fruto de uma família desestruturada. Ele passou por uma separação, um divórcio do pai e da mãe. O pai ficou em Belo Horizonte, ele ficou em Brasília. E quando ele conheceu o meu filho mais novo, o mais velho, o Renan, quando o Renanzinho tinha 4 anos de idade, e ele viu o Renan, ele se lembrou da infância dele. E ele pensou, ele também não tem um pai perto. E ali ele estabeleceu um relacionamento com o Renan de pai. Então isso foi mais um agravante que eu jogava em cima dele, a responsabilidade. Porque agora ele não tinha só a responsabilidade de me fazer feliz, ele tinha que fazer o meu filho feliz também. Só que quando o João Antônio nasceu, as coisas foram se agravando e cada vez mais eu descobria mais adultérios. Cada vez mais ele bebia mais. Cada vez mais ele estava mais ausente. E aquelas feridas da adolescência, aquelas feridas da infância, foram tomando conta de mim, foram se agravando. E eu literalmente estava muito doente, mas eu não sabia pedir ajuda. Eu continuava trabalhando na academia, eu dava aula de ginástica. E chegava lá, eu ligava a música, dava uma aula de excelência, super animada. E quando eu entrava no meu carro, eu só chorava. Tinha dias que eu chegava em casa, as crianças iam dormir e eu ficava dando volta na sala. E eu puxava os meus cabelos. E nessa época eu comecei a falar com Deus. Eu falava assim, se você existe mesmo, me mata. Era uma dor na alma. Era uma vontade de não viver mais. Era uma falta de esperança, era um desânimo. Nada me alegrava, nada me fazia feliz. Eu queria morrer. Mas eu não sabia pedir ajuda. Eu não sabia com quem falar.
Até que um dia o desespero foi tanto que eu cheguei ao ponto de tentar tirar minha vida. Uma tentativa de suicídio. Só que essa tentativa mexeu tanto comigo que eu acho que foi a primeira vez que eu realmente esqueci que eu precisava ser feliz, e eu passei a pensar nos meus filhos e pensar na felicidade deles, porque eu confesso a vocês que até então o desejo de ser feliz era tão grande que ele se sobrepunha contra qualquer coisa, porque eu tinha que ser feliz. E felicidade, entenda-se, ter um príncipe encantado, ter o amor da minha vida. Mas ali eu pensei, e se eu tivesse conseguido? E se eu tivesse morrido? O que iam falar para o Renan e para o João? Sua mãe suicidou? Sua mãe tirou a própria vida? E ali, eu vi que eu tinha chegado no fundo do poço. Ali eu vi que quando eu contasse para as pessoas, eu ia despertar nas pessoas o pior sentimento que um ser humano pode sentir por mim e por você: pena. Porque ninguém fica perto de alguém por pena. Mas eu não tinha o que fazer, eu precisava de ajuda. Mas mais uma vez eu não sabia para quem pedir ajuda nem o que fazer. Um dia minha mãe fez um almoço na casa dela. Estavam sentados à mesa meu pai, minha mãe, minha irmã, eu, o Rodrigo, pastor da igreja. Ele é o homem, pai do João. O Renan e o João. Quando nós acabamos de almoçar, eles saíram. As crianças saíram, foram assistir desenho animado, e ali eu comecei a chorar e comecei a pedir ajuda. E eu falei, eu preciso de ajuda, porque eu tentei me matar. Todo mundo ficou espantado, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Meu pai automaticamente se levantou e falou: minha filha, não se preocupa, vou te levar no melhor psiquiatra, no melhor psicólogo, vai dar tudo certo. Minha mãe chorando, o Rodrigo abismado, sem entender o que estava acontecendo. E o Renanzinho e o João vendo o desenho animado no mundinho deles. Na mesma semana fui para o psiquiatra, fui para o psicólogo, fui diagnosticada com uma depressão profunda, com uma bipolaridade. Saí da consulta já com 2 antidepressivos, tarja preta para tomar. A parte de ajuste de medicação é muito sofrida. Então, quanto mais remédio eu tomava, mais doido eu ficava. A depressão começou a piorar. Eu comecei a me descontrolar de uma maneira muito intensa. E o pior, como eu tinha revelado o problema, eu jogava mais ainda nas costas do Rodrigo a responsabilidade de me fazer feliz. Só que o Rodrigo não sabia como me fazer feliz. E por diversas vezes eu ali, completamente insana, enlouquecida, nós brigávamos muito. Eu queria que ele estivesse em casa comigo, mas ele queria estar na rua. E por diversas vezes ele ia saindo pela porta, e eu segurava a blusa dele e pedia para ele ficar. E ele tirava minha mão e falava: eu não sei te ajudar. E fechava a porta. Até que um dia minha irmã me ligou. Minha irmã me ligou e falou assim: Flávia, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Eu vou te buscar aí na terça-feira, às 19 horas. Minha irmã me buscou. Eu entrei no carro. Ela com muitos mistérios, sem me falar onde ela estava me levando. Até que ela parou na frente de uma igreja evangélica. E eu olhei para ela e falei: o que é isso? Aí ela falou: Flávia, calma. Mas eu conheci uma pessoa que pode te ajudar. Jesus. Ali eu estava tão desesperada, que eu confesso a vocês que eu nem me toquei quem era Jesus, o que era Jesus, mas se podia me ajudar, então eu estava dentro. E eu entrei em um culto pela primeira vez. E quando eu entrei no culto, eu vi exatamente essa cena. Mulheres bonitas, mulheres lindas, mulheres adorando, mulheres estendendo a mão para o alto. Umas chorando, outras sorrindo. E eu pensei: meu Deus, será que só eu tenho problema?
É porque ali eu ainda não conhecia o remédio que cura, o colo que acolhe e a paz que excede todo entendimento. Que a despeito de qualquer circunstância, faz a tristeza saltar de alegria. É assim que a Bíblia fala. Ele faz a tristeza saltar de alegria. E ali começou a minha caminhada com Jesus. Não foi um processo imediato, rápido. Eu já estava há uns 3 anos na igreja. Tive uma briga muito séria com o Rodrigo. Coloquei ele para fora de casa. Liguei para minha irmã. Minha irmã estava jantando em um restaurante com uma amiga, passou o telefone para a amiga e essa amiga falou: amanhã às 9 horas da manhã, vou pedir para minha pastora ir à sua casa. Nessa noite eu passei a noite brincando com a aliança. Nós não éramos casados, mas nós usávamos aliança. E eu brincando com a aliança. Tiro a aliança, não tiro a aliança. Tiro a aliança, não tiro a aliança. Terça-feira, 9 horas da manhã, chegou aquela mulher que eu nunca tinha visto na minha casa com seu esposo. Ela tirou as sandálias dos pés para entrar na minha casa. Ela entrou, abriu a Bíblia, leu uma palavra para mim. E ali, Deus começou a falar comigo. E aquilo era tudo muito novo para mim. Mas eu sabia que não era a mulher falando, porque ali Deus falava comigo coisas que só eu e ele sabíamos, coisas do meu secreto, inclusive a aliança. Porque a primeira coisa que Deus falou para mim: ai de você se tirar essa aliança do seu dedo, porque quem colocou a aliança fui eu, não foi o homem. E ali eu comecei a ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Ali Deus começou a falar comigo sobre uma responsabilidade que nós temos pessoal sobre a nossa vida. Nossa vida espiritual, nossa vida emocional. Ali Deus começou a falar comigo sobre um Deus que restaura, um Deus que faz milagre, um Deus que é um Deus de promessa, um Deus que é um Deus de propósito, um Deus que não quer apenas te encontrar, um Deus que quer permanecer com você, um Deus que quer mudar a tua estrutura, um Deus que quer fazer uma metanoia, um Deus que quer tirar você dos lugares que você frequenta, que não agrada a Ele, um Deus que quer mudar as tuas vestes, um Deus que quer fazer tudo novo, Deus da novidade de vida, o Deus que faz o impossível acontecer, a partir do momento que você se entrega a Ele, e permite que a mensagem da cruz seja o alvo da tua história. E essa história foi ficando cada vez mais intensa. Um dia Deus virou para mim e falou assim: o teu é meu, e a hora que eu pegar ele, você vai ter que correr atrás dele. Nesse tempo Deus me ensinou a ir para o secreto. Deus levantou a pastora Edilma para cuidar de mim, e a pastora Edilma me ensinou a guerrear no secreto. Eu estava contando para a Mari que desde a primeira vez que a pastora Edilma entrou na minha casa, eu entendi que ela era uma profeta de Deus, uma enviada de Deus na terra. E eu entendi que tudo aquilo que aquela mulher falasse para mim, ela estava falando com autoridade que vem de Deus. Porque Deus, Ele é real, Deus está aqui agora, Ele está neste lugar agora, mas Ele precisa usar as pessoas, os filhos dEle, para instrumentalizar na nossa vida os caminhos e os desejos daquilo que Ele tem para a gente. E ali eu entendi a importância de se submeter a uma liderança espiritual. Ali eu entendi que ela não era apenas uma mulher, ela era uma líder constituída, uma pastora constituída na terra, para exercer autoridade sobre a minha vida e me direcionar nos meus caminhos e nas minhas decisões. E para a honra e glória do Senhor, a pastora Edilma veio aqui. E ela fala para todo mundo, que eu sempre fui uma ovelha obediente. O que ela mandava eu fazer, eu fazia. Ora, orava, vamos no monte, eu ia, cala a boca, eu calava, jejua, eu jejuava, e nunca questionei a ela nada, porque eu sabia que ela era uma mulher de Deus, enviada por Deus, por amor a mim, para cuidar de mim. Nunca questionei o que ela mandava eu fazer, eu só fazia.
E quando a gente começou lá falando de Mateus 6,6, o Senhor ali nos ensina sobre um princípio, o princípio da oração no secreto. E eu quero falar uma coisa para vocês, mulher. A caminhada com Jesus, ela é permeada por princípios. E nós temos que obedecer esses princípios. Porque cada vez que a gente obedece a um princípio que está na palavra de Deus, é do Senhor que vem a nossa honra. É o Senhor que vai nos honrar. É o Senhor que vai fazer. O que a gente não pode é sermos nós a quebrar os princípios. E eu me submeti à autoridade daquela pastora. E teve algo que ela me ensinou, fantástico também. Ela me ensinou que não era sobre eu e ela. Era sobre eu e Deus. Através dela e apesar dela. Mas fazendo parte do corpo de Cristo. E por muitos anos, eu fui sustentada pelas orações daquela igreja. Por muitos anos, eu fui acolhida pelo colo daqueles irmãos e daquelas irmãs. Quantas vezes eles carregaram a minha maca? Quantas orações eles faziam? Eles nunca tinham visto o Rodrigo, eles não sabiam nem a cor dos olhos do Rodrigo. Mas eles estavam lá de joelho. E toda vez que eu chegava na igreja, irmã Flavinha, sua bênção está chegando. Irmã Flavinha, não desista. Irmã Flavinha, persevera. Eles foram conhecer o Rodrigo através de uma foto. Porque lá tinha um quadro de oração e a gente botava as fotos lá para orar. Aí eles conheceram o Rodrigo, porque eu levei uma foto bem grande, por sinal. E eu tinha 2 fotos, uma que ficava no quadro e uma que ficava na cadeira ao meu lado. E ninguém sentava. Porque eu fui forjada no secreto. E eu aprendi que aquilo que Deus fala comigo é muito mais importante do que qualquer voz falando aí fora. Eu aprendi que a promessa que Deus lançou sobre a minha vida, ela ia se cumprir. Custe o que custasse. Passasse o tempo que fosse. A minha única missão era não atrapalhar o agir de Deus. E para não atrapalhar o agir de Deus, era eu que tinha que descer a casa do oleiro para ser quebrada todos os dias. Porque na hora da prova, se nós não formos à casa do oleiro para sermos quebradas todos os dias, para dar cumprimento ao princípio que fala que é possível e necessário que eu morra para outro viver, eu não teria dado conta de orar. Eu não teria dado conta de orar. Princípios, oração, jejum, submissão, posicionamento, fé. E a vida foi passando. Deus usava a pastora Edilma, eu ligava para ela e falava: pastora, a coisa está pior, pastora. E ela falava assim: pois bem, prepare um jantar hoje para ele, deixa aí, quando ele chegar da noite ele vai ver o jantar e ainda deixa um bilhete de amor. O que eu fazia? Deixava o jantar. Sabe, mulheres, a gente tem que decidir se a gente vai obedecer a Deus ou não. Enquanto o tempo do milagre não chega, nós estamos sendo forjados no fogo. Sabe por que a gente é forjado no fogo? Porque a gente é como ouro para o Senhor. E enquanto o milagre não chega, é tempo de ser forjado para que todas as impurezas sejam tiradas de nós. Porque é muito fácil para nós mulheres olharmos para o outro, colocarmos a culpa nos outros. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se meu milagre tivesse chegado na primeira vez que minha irmã me levou à igreja, Deus ia transformar o Rodrigo e eu ia continuar a mulher doente, maluca, nervosa, dependente do amor dos outros. Porque se Jesus não entrar no teu coração e ocupar todos os lugares do seu coração, você vai ser eternamente uma mendiga de amor. E ninguém suporta suprir amor de quem é mendigo de amor. Porque quem tem que suprir o amor no nosso coração é a presença de Deus. É só Jesus que supre. Pessoas são falhas, eu sou falha, vocês são falhos. Cônjuge, o nosso cônjuge é falho, gente. Os filhos, os pais, todo mundo é falho. Se não for Jesus a suprir o que nós precisamos, a gente não dá conta nem de acordar.
E 10 anos se passaram, desde o dia que eu conheci Jesus. Dez anos se passaram. Eu me lembro que no ano de 2007, mais ou menos, eu ainda tomava meus remédios. E eu estava na igreja, sentada lá no final. Porque eu ainda era muito doente, eu era muito tímida, eu era muito depressiva, gente. Eu não conseguia me relacionar com pessoas. Mas eu não deixei de ir para a igreja, é engraçado isso, né? Eu estava lá. Culto após culto, campanha após campanha. Eu ia para a igreja todo dia, até porque todo dia o Rodrigo estava na rua, então não tinha problema. Eu lembro que um dia eu sentada lá no fundo, tinha um pastor pregando que não me conhecia. Ele falou: moça de camisa branca, levanta que Deus tem um recado para você. Eu me levantei. E esse moço virou para mim e falou assim: eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Essa palavra entrou como uma flecha no meu coração. Essa palavra é a palavra rema da minha vida, foi a palavra que minha irmã abriu o culto. A minha postura mudou naquele dia. Ali eu entendi que eu não precisava mendigar e depender do amor de ninguém, porque tinha um Deus que me amava e que me via, e que Ele que sabia que pensamentos que tinham a meu respeito eram pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejava. E que o que eu precisava fazer era só buscar Ele de todo o coração, que Ele ia mudar a minha sorte. E Deus é tão bom, que nesse dia Ele virou para mim, usou a boca do profeta, e o profeta olhou para mim e falou assim: Deus manda lhe falar mais uma coisa. Quando tu chegares na tua casa, abre a segunda gaveta do teu criado, joga todos os remédios fora, porque hoje Ele te curou. E eu criei. Esse é o meu testemunho. Não estou incentivando ninguém aqui a jogar remédio fora, não. Eu estou contando a minha história com Jesus. E a minha história com Jesus tem esse capítulo. Eu fui curada instantaneamente de uma depressão e de uma bipolaridade que me perseguia. E aquela moça frágil, aquela moça medrosa, aquela moça depressiva, chegou em casa, pegou todos os remédios e joguei fora. Foi no ano de 2006, mais ou menos. Foi 2006, quando a gente construiu nossa casa. E eu não tive crise de abstinência, não tive crise de nada. Aliás, a noite que eu joguei todos os remédios fora, sem tomá-los, foi a primeira noite que eu dormi como uma pedra. Porque o Senhor, quando Ele te cura, Ele vai deixar o selo que foi Ele que te curou. E até hoje, igreja, pode fazer sol, chuva, pode acontecer o que for na minha vida. Se eu deitar, se eu tirar o brinco, onde eu estiver, eu vou dormir sentada no sofá, na casa dos irmãos. Rodrigo já olha assim para mim e fala: está com sono, né? Aí eu tiro o brinco e durmo. Ah, mas é porque agora você está na bênção. Oh, glória. Estou mesmo. Mas a luta continua. A guerra continua, porque eu sou uma soldada de Cristo. Em 2012, tivemos uma briga. E ali eu cansei, falei: não, Deus, eu acho que não é isso que o Senhor tem pra gente. Estou cansada, 10 anos. A história não muda. O milagre não chega. Acho que eu entendi tudo errado. Interpretei tudo errado. E tive uma experiência com Deus. Ele pediu que eu procurasse a Claudinha. Foi a minha primeira experiência audível com o Senhor. E eu quero registrar que nessa época eu já estava muito curada. Nessa época, nesse meu processo de 10 anos com Jesus, eu me apaixonei perdidamente por Jesus. Aquela moça que não se arrumava, que roía a unha, que nem sobrancelha fazia, eu comecei a me arrumar. Comecei a me cuidar. Ia para a igreja e ali eu era a mulher mais feliz da face da terra. E ali eu encontrava forças para voltar para casa e continuar guerreando pelo meu milagre. Mas em 2012 deu esse desespero, fui parar na casa da Claudinha, contei para ela toda a minha história de dor, de sofrimento, e terminei todo o meu relato, triste e sofrido, falando para ela: Claudinha,
Não tem jeito. Eu acho que eu entendi errado, porque ele é o No. E ela falou, eu não entendi, Flavinha, o que é o No? Eu falei, é um personagem de uma minissérie da Rede Globo. É um homem que tem um coração de pedra. E ele nunca ama ninguém. E a Claudinha olhou para mim e falou, Flavinha, eu não sei o que te falar. Mas certamente o Deus que a gente serve, sabe. Ela pegou a Bíblia dela. Ela falou, Flavinha, eu não gosto de usar a Bíblia como um livro de sorte. Porque a Bíblia não é um livro de sorte, é um livro de revelação. É o Jesus. Mas eu vou fazer uma oração, porque eu não sei o que te falar. Mas Jesus vai falar com você. Claudinha orou, abriu a Bíblia de maneira aleatória, em Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. Darei a eles um só coração e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração e lhes darei um coração de carne. Então, agirão segundo os meus estatutos e serão cuidadosos em obedecer as minhas ordenanças. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que foi que eu tinha falado para a Claudinha? Que não tinha jeito porque ele tinha um coração de... E o que foi que Deus falou para mim? Que ele retira o coração de pedra. Só que Deus continuou. E Deus usou a boca da profeta para falar, Flavinha, se você pular fora desse barco, o Rodrigo vai morrer. Mas eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual, que é pior. E ele não vai sozinho. Ele vai levar o Renan e o João junto com ele. Essas palavras entraram no meu coração, me encheram de força e eu voltei para a guerra. Eu voltei para a guerra. Deus me levou para um lugar de me relembrar todas as promessas que Ele me fez. E eu decidi ali naquele momento, eu não vou mais escutar a voz daquele que não é Deus e que quer que eu desanime e desista. E eu voltei para a guerra com força. E eu voltei para a guerra mais forte. E eu voltei, indo para o meu secreto, orando cada vez mais no secreto, declarando cada vez mais, sendo cada vez mais sábia, cada vez mais virtuosa, fazendo tudo aquilo que o Senhor mandava que eu fizesse. Em abril desse ano de 2012, Rodrigo aceitou Jesus. Glória a Deus. E ali, finalmente, a palavra de Ezequiel, capítulo 11, versículo 20, coloca aí, Lu, começou a se cumprir. Agirão segundo os meus estatutos e serão cuidadosos em obedecer as minhas ordenanças. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ali já não existiam mais dois caminhos. Os nossos caminhos se encontraram na pessoa de Jesus Cristo. A conversão do Rodrigo foi instantânea. O Rodrigo, ele não apenas se converteu, mas ele se converteu de maneira radical. Ele jogou todas as bebidas fora. Ele abriu mão de todos os pecados. Em junho de 2016, nós fomos dar um testemunho em um evento para casais. E o Rodrigo até então nunca tinha me contado, confessado todos os pecados dele. Então a gente ia dar o testemunho e eu contava que eu era doida, que eu quebrava a parede, que eu chutava o armário. E aí ele ficava lá assim. E aí todo mundo ficou com pena do pobre do Rodrigo, que a esposa dele era muito doida. E quando nós chegamos nesse dia, ele perguntou para mim, o que você achou do nosso testemunho? Eu falei, então, eu estou orando para você contar a sua parte. Porque eu creio que mulheres foram tocadas pela minha história. Mas eu oro para que mulheres também sejam tocadas pela sua história. E que principalmente homens sejam tocados pela sua história. E ele virou para mim nesse dia e falou, você quer mesmo saber toda a verdade? Eu falei, quero. Sentamos em um sofá, à meia-noite. E ele ficou até 4 horas da manhã, confessando todos os pecados dele para mim. E quanto mais ele confessava, mais eu me apaixonava por ele. Porque mais eu via que ali estava um homem arrependido de todos os pecados, convertido a Deus. E que todas as promessas do Senhor estavam se cumprindo na minha vida. Só que nesse lapso temporal, durante o tempo que o Rodrigo não me aceitava como crente, como evangélica, porque ele dizia que ele não casou com uma mulher crente, ele tinha muito preconceito, ele tinha muita raiva de crente, de igreja evangélica, ele pensava muito mal da igreja evangélica.
quando ele me estressava muito, quando ele me via louvando, quando ele chegava em casa e estava tocando louvor, ele pegava o DVD, quebrava, arremessava pela janela, me dava uma bronca, dizia que na casa dele não toca esse tipo de música. E quando eu ficava na carne, já sendo ministrada por Deus, eu ia para o meu secreto e falava: Senhor, não tem problema não, mas ele vai ser pastor. E da Assembleia de Deus para chocar. É a vingança do crente. Até a vingança do crente é boa. E em 2012 nós começamos a congregar em uma Assembleia de Deus. Em 2017, o Rodrigo foi ordenado pastor na Assembleia de Deus. Glória a Deus. Nós ministrávamos Casados para Sempre, Mulher Única, ao meu máximo, liderávamos o Casados para Sempre. Em 2022, fomos para um evento na Igreja Alcance, em Curitiba, do pastor Luciano Suberá. E lá chegou um de repente de Deus na nossa vida. Deus levantou um profeta canadense para falar com a gente que o tempo tinha acabado, que ele estava tirando a gente de onde a gente estava, que era um projeto novo, que ia ser tudo muito rápido, que não era para a gente chamar ninguém, que ele já tinha escolhido as pessoas, já tinha escolhido o lugar. E nós não entendemos aquilo. Ficamos no secreto sem entender. Isso foi no domingo de manhã. Na terça-feira, em um outro momento desse evento, uma americana, Demetria Starlings, estávamos em uma churrascaria com a liderança da Igreja Alcance. E naquele momento Deus usa essa profeta. E Deus começa a repetir as mesmas palavras do canadense, só que agora com mais detalhes. E ali a gente entendeu o que Deus estava esperando da gente. Chegamos em Brasília, nosso primeiro compromisso fora da nossa igreja, da igreja que a gente congregava, era eu pregar na igreja da pastora Edilma. E quando nós estávamos indo, o Rodrigo fez uma pergunta para Deus: Deus, se tudo isso que você falou é o que a gente entendeu, o Senhor precisa falar mais, porque o Senhor não falou dos nossos filhos, eu não sei, o Senhor não falou sobre o Renan e o João. E nós chegamos lá, quando eu fui começar a pregar, a pastora Edilma foi orar por mim, e ela começou a falar, Deus começou a falar, estou desenrolando o rolo, e Deus começou a confirmar, e ao final, Deus, através da pastora Edilma, olhou para o Rodrigo e falou assim: quanto aos seus filhos, não te preocupas, porque eles serão pastores. Isso foi em março de 2022. Em abril de 2022, demos tchau à igreja que nos acolheu por 10 anos. Nós não sabíamos nada, nós só tínhamos um comando: sai. E assim como Deus fez com Abraão: sai, que eu lhe mostrarei. Assim nós imaginamos que Deus faria conosco, porque nós saímos, deixamos 10 anos para trás, deixamos nossos amigos, deixamos ministério, sem saber o que Deus ia fazer. Mas quando Deus tem um comando para a sua vida, quando Ele tem um propósito para a tua vida, é Ele que se responsabiliza por esse comando, por esse propósito. E quando Ele te chama, é porque Ele já preparou, é porque Deus já está no amanhã. E Ele fala conosco hoje aquilo que Ele já está no amanhã fazendo e preparando para nós. E no dia 5 de junho de 2022, nós fizemos o primeiro culto da Igreja Gerações. Glória a Deus. Vivemos muitos desafios. Mas diante de tantas bênçãos que temos vivido, fica difícil até pensar nos desafios. Porque os desafios, quando a gente tem Jesus no coração, os desafios quando Jesus vive em nós, eles se tornam leves. E ainda que a gente chore uma noite, a alegria vai vir pela manhã. Ainda que a gente se entristeça por algum momento, o Senhor vem, nos consola e nos revigora. Em março de 2023, não tinha nem um ano de igreja, gente. O Senhor nos entregou a sede da nossa igreja. E uma das coisas que o Senhor tinha falado com a gente lá em Curitiba era:
entregarei para vocês um lugar, no qual as pessoas que estiverem lá se sentirão em casa. E uma das coisas que a gente mais escuta das pessoas que vêm conhecer a igreja, nossa, mas parece que a gente está numa casa, né? Porque Deus é assim, Ele fala e Ele cumpre. E hoje, dia 5 de junho de 2024, a gente está completando 2 anos de uma história de milagre. E toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Jesus. Porque se Jesus não tivesse entrado na minha vida, até hoje, eu não estaria sabendo amar. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, até hoje eu estaria provavelmente mendigando amor de pessoas. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu não sei aonde meus filhos estariam. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, me perdoado e me amado, e revelado para mim quem de fato eu era, talvez até hoje eu estivesse culpando pessoas pelas minhas tristes histórias. Porque tem algo que Jesus faz na vida da gente quando Ele entra, é tirar a gente desse lugar de vitimização, que deixa a gente constantemente responsabilizando pessoas por aquilo que deu errado ou não na nossa vida. Sendo que nós somos responsáveis pela nossa semeadura. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. E Deus é tão bom. Deus é tão bom, que em 2 anos Ele revolucionou a nossa história. Ele nos deu uma igreja para pastorear. Ele levantou líderes de excelência para segurar os nossos braços e nos ajudar nesse propósito. Mas lembra da promessa que Ele fez sobre os nossos filhos? Quando Jesus entregou para a gente, lá em Curitiba, o que Ele ia fazer. Quando eu pisei os pés em Brasília, eu comecei a orar pelos meus filhos, Renan e João. E eu falei, Senhor, se já era difícil ser filho de pastores de uma igreja, imagina quão difícil será ser filhos dos pastores da igreja. Senhor, eu quero que meus filhos tenham as experiências deles contigo. Eu não quero que eles vivam a partir das nossas experiências. E o Senhor falou algo ao meu coração, porque nossos filhos já eram maiores de idade. E o Senhor falou ao meu coração, olha, assim como eu fiz na tua vida, eu posso fazer na vida deles. Tu oraste pelo meu filho, e o meu filho me conheceu. Então, a partir de agora, dobre seus joelhos e ore pelas suas noras. E em março de 2022, eu comecei a orar incessantemente pelas minhas noras. E eu comecei a declarar, Senhor, que a esposa do Renan e a esposa do João seja uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Que seja uma profeta. Que seja aquelas que vão levar meus filhos para estarem na tua presença de dia e de noite. E eu falava para Jesus, e que elas sejam como filhas para mim. Eu não quero noras, eu quero filhas. E em 2023, Jesus me deu de presente uma filha linda. E Ele me deu não apenas uma filha, mas no dia da inauguração da sede da Igreja Gerações, Ele mandou do céu a notícia de que nós seríamos vovós. E eu te pergunto, se eu tivesse desistido, se eu tivesse desistido da promessa que Deus me fez, se eu tivesse negociado os princípios de Deus para facilitar a minha vida e acelerar a minha história, se eu tivesse jogado tudo para o alto, porque no final de contas eu quero ser feliz, então se eu quero ser feliz, então eu não vou ficar esperando que o outro se conserte, porque minha vida está passando e eu quero é ser feliz. E se eu tivesse deixado de dobrar meus joelhos para orar e declarar vida sobre a nossa vida, se eu tivesse deixado de jejuar
para ter mais intimidade com Deus, para poder estar mais sensível à voz de Deus, para poder assentar à mesa com Deus. Se eu tivesse desistido, onde será que nós estaríamos? Onde eu estaria? Onde o Rodrigo estaria? Onde o Renan estaria? Onde o João Antônio estaria? Uma coisa eu sei, se eu tivesse desistido, a Clara não teria chegado. O Filipe também não teria chegado. Agora, sabe, mulheres, quando a gente vem aqui à frente e conta uma história, conta um testemunho de milagre, o coração da gente fica impactado, a gente sai daqui até mais forte, a gente sai daqui até assim, nossa, eu vou conseguir também. Porque se Deus fez na vida dela, Deus vai fazer na minha vida. Mas a gente precisa entender que existe um processo para que o milagre se torne realidade. Certa feita uma ovelha virou para o Rodrigo e falou assim: pastor, mas eu quero ter um testemunho igual da pastora. E ele falou assim: não deseje ter o testemunho da pastora, porque quando você escuta a história, o final da história, você vê o milagre. Mas o caminho do milagre é um caminho de renúncia, de dor. É um caminho de morte que a gente tem que desejar morrer todo dia para que o outro viva. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É o que faz a vida valer a pena. Porque o caminho do milagre passa pela cruz. E a única coisa que tem sentido na vida da gente é a mensagem da cruz. É a mensagem de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem de um Jesus que veio como homem, que se despiu da sua glória, que nos ensinou a amar e a perdoar. Um Jesus que Ele quer hoje, nessa noite, falar ao meu e ao teu coração: eu te amo e o meu amor te basta. Eu vou fazer na sua vida. Mais vale, a palavra de Deus fala, mais vale um dia na tua presença do que 1000 fora dela. Jesus não desistiu de nós. Por que a gente desiste de pessoas? Sabe, aquelas que são casadas, Jesus está trabalhando. Se você chegou aqui hoje é porque Jesus já está fazendo algo. É porque Jesus já está escrevendo um milagre. Jesus já está reconstruindo a tua história. Já está fazendo de você um vaso novo. E se você tiver entregue a Jesus e tiver de fato na presença de Deus, é Ele que vai restaurar a sua sorte e tua força. Porque vai muito além só da nossa história. Tem a história dos nossos filhos também. Tem a história das nossas gerações também. Vale a pena lutar. Vale a pena se sacrificar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. A gente só vai conseguir se a gente tiver Jesus na nossa vida. E se a gente estiver dentro de uma igreja. Porque vai ter dia que a dor vai ser tão insuportável que você não vai conseguir andar. Mas aí vai vir um irmão e vai te colocar na maca e vai te levar na maca até Jesus. Vai ter um dia que você não vai conseguir orar, mas aí vai ter um irmão que vai dobrar o joelho e vai orar por você. Eu consegui. Sabe por que eu consegui? Porque Jesus se tornou o grande amor da minha vida. Na alegria ou na tristeza, Jesus era o grande amor da minha vida. Ele é o grande amor da minha vida. Jesus, Ele é tudo para mim. Me tira tudo, mas não me tira Jesus. Se você não se apaixonar perdidamente por Jesus, você vai ser um alvo fácil para que mágoas te contaminem e te façam parar. Para que ressentimentos interrompam a tua história. Tem que ter Jesus, tem que amar a Jesus. E tem que fazer parte de um corpo. Tem que ser igreja. Porque um anima o outro, um fala com o outro. Você escuta histórias de milagre, você escuta testemunhos, e muitas vezes você chega com a alma dilacerada, com o coração rasgado. Mas aí a história do teu irmão
faz brotar em você uma compaixão que você esquece até da tua dor, para orar pelo irmão. Pastora, mas o meu casamento acabou, não tem mais jeito. Se não tem mais jeito o teu casamento, se não tem mais jeito mesmo o teu casamento, se apaixone por Jesus e deixa Ele reescrever tua história. Porque se você não tem como obrigar, se você não tem como retroceder, porque se você estiver com Jesus, nenhuma história na tua vida vai ter ponto final. As que estão solteiras, que não têm marido, se apaixonem por Jesus. Parem de mendigar amor de quem não te ama, mulher. Para de mendigar amor de quem não te dá atenção, mulher. Se apaixona por Jesus, dobra o teu joelho, clama a Ele por um casamento santo e espera no Senhor. Porque a hora que tu casar, não vai poder divorciar, não. A hora que casar, não vai divorciar. E eu falo isso para as irmãs que são solteiras. Pensa bem. Porque se tu casar, depois não vem correr atrás de mim dizendo que quer separar, não. Porque eu vou brigar. E vou falar, está em pecado. Porque casamento é projeto de Deus, é para a vida toda. Então, o caminho do milagre são capítulos e mais capítulos de uma história que é escrita por Deus. O que é um milagre? Milagre é um evento sobrenatural que é incapaz para o homem fazer. O homem, impossível para o homem escrever a história que eu contei para vocês. Impossível para o homem escrever qualquer frase da história que eu contei para vocês. É impossível. É impossível. Mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Não importa como a tua história está. Não importa a dor que você está sentindo. Não importa o desespero da tua alma. Para Deus todas as coisas são possíveis. Porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que reescreve a nossa história. Ele é o Deus que tudo pode fazer pela nossa vida. Agora, onde você está buscando o teu milagre, mulher? Milagre, o profeta nasce no secreto. Tem que dobrar joelho. Tem que jejuar. Tem que cumprir princípio da Bíblia. Tem que agradar ao Senhor. Senhor, o que tu queres que eu faça? Jesus, isso aqui te agrada, então eu faço. Jesus, isso não te agrada, eu não faço. Caminhar com Jesus é um caminho de santidade, sabe por quê? Porque o caminho da santidade é o carimbo do passaporte para a gente morar no céu. Porque ainda tem um detalhe importante, isso aqui é passageiro, viu? Agora a eternidade, ela é real. E tem duas eternidades, ou a do céu ou a do inferno. E todos os dias é dada a gente a oportunidade de poder entrar no céu para viver uma vida com Jesus. E aqui eu contei um pouco da minha história. Mas só de olhar os rostinhos aqui, ó, eu poderia fechar os olhos, fazer assim com o dedo, apontar alguém para subir aqui e contar uma história de milagre. Mas sabe por que aqui é um celeiro de milagre? Porque aqui é um celeiro de mulheres de Deus. Mulheres que amam a Deus sobre todas as coisas. Mulheres que amam a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Talvez o meu milagre hoje, a gente tem visto Deus fazendo tantas coisas surpreendentes e sobrenaturais, que eu falei outro dia para o Rodrigo, meu amor, eu estou até com vergonha de te contar o nosso milagre. É porque há tanta história sobrenatural, tanta coisa que Deus tem construído, tantas vidas que Deus tem restaurado, tantas famílias que Deus tem restaurado, tantas histórias que Deus tem ressignificado. Agora eu vou falar para vocês, para cada história de milagre existem protagonistas que dobram os joelhos, buscam a Deus,
oram, clamam a Deus, dizem não para o mundo, para viver uma vida de reino, de santidade, pessoas que cumprem princípios, e pessoas que colocam tudo no altar do Senhor. O que é que você tem esperado do Senhor? É uma cura física? Ele cura. É uma cura emocional? Ele cura. É um trabalho? Ele abre portas. É a restauração da sua família? Ele restaura. Não há nada que você venha pedir a Deus que Ele não possa fazer. Mas até o teu pedido tem que estar alinhado com a vontade dEle, com a palavra dEle. Porque o Senhor, Ele nunca vai contra a palavra dEle. Ele nunca vai contra a palavra dEle. Ele vai sempre agir em favor da palavra dEle. Não perca mais tempo, mulher. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Não deixa de dobrar teus joelhos. Jesus, Ele nos ensinou que vale muito mais amar vidas e lutar por vidas, sabe? Não desista das coisas que Deus te entregou. Não desista das coisas que Deus tem para você. Não desista das promessas que Deus já lançou sobre a tua vida por conta das circunstâncias adversas. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que faz. Mas tem uma coisa que Ele nunca vai fazer, é a nossa parte. A história é linda. Mas teve preço a ser pago. E teve que ter perseverança e fé. Mas Jesus o tempo todo esteve comigo. E o mais lindo de tudo é hoje olhar tudo que Ele tem feito e entender que nunca foi sobre eu e o Rodrigo, mas sobre os propósitos de Deus aqui na terra. O diabo, ele fica tentando roubar o propósito da nossa vida. Ele fica tentando parar, trazer, sabe, descontrole, trazer falta de esperança para parar a gente. Busca o Senhor de todo o teu coração. Ame a Ele com toda a tua força. Entregue a sua vida a Jesus. Fala para Jesus: ô Jesus, eu quero viver essa história de amor contigo. Porque se eu viver essa história de amor contigo, todas as histórias da minha vida serão reconectadas à cruz. E eu vou encontrar finalmente a paz que eu tanto desejo. Porque Deus, ainda que a gente esteja passando por guerra, Ele é a nossa paz. Ainda que a gente esteja passando por luta, Ele é o nosso abrigo. Ainda que a gente esteja passando por tempestades, Ele é o nosso lugar seguro. E as lutas vão continuar. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar listadas em um exército de mulheres que constantemente vão guerrear por suas famílias e por suas casas e por suas vidas. Não desista de Deus. Invista no seu relacionamento com Deus. Deixa Deus te levantar como um profeta no secreto, para que você possa profetizar e declarar tudo o que Ele vai fazer na sua vida.
Hoje eu só tenho coisas para agradecer. Deus tem me ensinado a agradecer até pelas lutas hoje em dia, pelas guerras. Porque quanto mais guerra vem, quanto mais luta vem, mais Deus está falando comigo. Eu estou forjando vocês. Eu estou lapidando vocês, eu estou fortalecendo vocês, eu estou preparando vocês. E quando a gente entra nesse lugar de entender que as dores são para nos fortalecer e as guerras são para nos fazer vencer, a gente consegue viver uma vida diferente, ainda que a gente não esteja entendendo nada. Um dia eu tentei tirar a minha vida. E aprove ao Senhor ter misericórdia de mim e me escolher para falar de vida. Meu casamento foi restaurado. Todos os dias eu e o Rodrigo, a gente corre atrás de todo o tempo perdido com os nossos filhos. E hoje eu tenho certeza que tudo que a gente está vivendo passa pela bondade dos nossos filhos. Porque se não fossem os nossos filhos a estarem nos entendendo e dizendo sim para esse chamado que Deus nos deu, a nossa casa estaria com problemas. Mas o Renan, a Clarice, o João e o Filipe, eles se alegram em compartilhar da nossa vida com toda a igreja. E eles nos enviam. E ainda que no coração deles possa ter qualquer coisinha, poxa, eles não vão vir. Eu sei que tem a alegria de falar, puxa, mais uma família eles vão ajudar. E eu não poderia também deixar de fazer menção à minha mãezinha que está aqui. Fica de pé, mãe. Fica de pé. Eu hoje estava falando com Deus. Deus, eu não sei se é mais difícil ser filho de pastor ou mãe do pastor. Mãe, eu quero te agradecer especialmente em nome de toda a igreja. Porque você tem dito sim ao meu chamado e ao do Rodrigo. A minha mãe, ultimamente eu vejo ela no culto, gente. Mas ela tem dito sim. E eu tenho certeza que os joelhos dela têm estado dobrados por nós. E hoje, quando eu falei para ela, mãe, hoje você não pode faltar, que é 2 anos de igreja. Ela se alegrou. Falou, minha filha, que coisa linda. E certamente, igreja, certamente, as pessoas costumam falar com muito carinho e muita bondade para mim, que Deus me usa muito com o dom do amor. Que eu consigo amar. Mas esse amor que vem de Deus para o meu coração e transborda, a mestra que Ele usou nesta terra está ali, ó, que é a minha mãe. Porque ela é especialista em amar. A minha mãe, apesar de tudo que ela viveu com meu pai, a minha mãe nunca abandonou meu pai. Ela foi até o fim com meu pai. Meu pai parou de beber em 1992. 1 ano antes do Renan nascer, não foi? Só que assim que ele parou de beber, ele descobriu um efizema pulmonar. E aí meu pai se tornou uma pessoa doente. E minha mãe nunca aceitou contratar home office. É home office? Home care, home office. Ela nunca aceitou contratar home care. Porque ela queria cuidar do meu pai. Ela nunca deixou faltar o feijão com jerimum à mesa. Porque era o feijão que o meu pai gostava. Pimenta, podia até acabar a água, mas a pimenta estava à mesa. E ela cuidou do meu pai com excelência. E certa feita, eu vou terminar contando mais essa história. Nós morávamos na 213 Sul, bloco D. E meu pai chegou muito bêbado em casa. E minha mãe ficou muito nervosa. Eu também me descontrolei. Fui ajudar meu pai. E quando eu voltei para a sala, eu comecei a gritar com a minha mãe. Mãe, vamos embora. Deixa esse homem aí. Vamos embora morar no Rio de Janeiro com o tio Roberto.
dando mó chilique. A minha mãe me pegou pelos braços. Ela nunca tinha feito isso, tomei um susto. Ela me pegou pelos braços, me sacudiu, botou o dedo na minha cara e falou: nunca mais chame o seu pai de homem. E fique sabendo que eu não vou abandoná-lo. Hoje eu sei, mãe. Hoje eu sei, mãe, que o seu exemplo ficou gravado aqui, ó. E eu também não abandonei o marido que Deus me deu. Amém? Fica de pé, por favor. Débora. Igor, o microfone ajeitou? Qual que eu dou para Débora? Esse aqui? Esse? E eu senti... Alô? Tá falando? Nossa, o outro estava bem mais alto, né? Estou nem me escutando, Igor. Mas vocês estão escutando? Não, mas tá bom. Eu senti no coração de terminar esse culto com louvor que tem sido a nossa marca aqui no culto das mulheres no Quebra o Meu Vaso. Que é um louvor de guerra, é um louvor profético, e é um louvor que mexe com os nossos corações. E eu quero te convidar a louvar, declarando isso sobre a sua vida, como se você estivesse hoje no secreto, declarando esse louvor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Porque quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha com quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Você crê que Ele está trabalhando? Basta somente esperar o que Deus irá fazer, irá fazer.
te ouvir. Tá chorando, precisando, tá sofrendo, ouve. Não importa seu louvor, ele invadiu o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando, ordena os anjos. Anjos, ele abre as portas e ninguém mais. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga,